Se eu chegasse agora para você e fizesse a seguinte pergunta: o cliente tem sempre razão? O que você me responderia? Pois é, nesse vídeo aqui eu vou te mostrar um vídeo a respeito onde o atendimento do cliente, o atendimento ao cliente gera uma situação e eu quero compartilhar com você como eu vejo, a minha opinião e principalmente eu preciso da sua opinião para me saber o que você acha desse vídeo. E no final eu vou te falar se o cliente tem razão ou não. Ó, antes da gente começar o vídeo, eu preciso do seguinte: se inscreve no canal, dê o seu dedão, chaucê de qualidade, para eu saber se realmente faz sentido o vídeo, os conteúdos que a gente está trazendo aqui. E quiçá também, se você quiser, pode comentar. Coloca alguma coisa, por exemplo, Ricardo, fala sobre isso. Ricardo, eu gostaria muito que você trouxesse sobre aquilo ali. Porque você falando, eu consigo trazer um conteúdo dentro da sua necessidade, do que você gostaria de ver aqui. Ok? Todas as segundas, quartas e sextas a gente traz um vídeo dentro da área de supermercado, a gente pode trazer um vídeo também de uma resenha, falar sobre sistema, enfim. Outro ponto importante, além de tudo isso, se eu ver que o negócio está tracionando, né, a gente vai começar segunda, quarta e sexta, mas a depender também a gente aí vai colocar todos os dias vídeo no nosso canal de segunda a sexta, ok? Vamos lá, eu separei um vídeo aqui e eu quero que você preste bastante atenção nesse vídeo. Eu vou compartilhar com você e eu quero que você veja o vídeo junto comigo. Vai ficar aqui na tela, então você acompanha comigo aqui. Vamos lá. E amiga, tudo bem? Minha amiga? Da onde, amiga? Da onde que eu te conheço pra ser minha amiga? Sem educação. É pra me É passar, senhora o nome. é pra me passar esse cafezinho? Claro, sei o que dele é pra passar. É que a senhora não me deu. A senhora Ah, mas tava tu por viu aí. que tava ali, né? É, tem que dar na minha mão daí. Falou, senhora. 22,98, mais alguma coisa? Não, era isso só. Era isso? Qual a forma de pagamento, senhora? Deixa eu pensar. Ah, pode ser no cartão mesmo, então. Mas é crédito ou é débito? Bota Pix aí. Pix. Só um minutinho, tá gerando o código de... Ai, QR Code. Vai, pode ler. Como lê assim, guria? Se eu mandei tu fazer Pix, Tem um QR Code, daí a senhora pega o seu eu celular. falei Pix. Não falei QR Code. Mas Pix é QR Code, a gente faz o Pix só na maquininha. Que Pix que a senhora quer? Queria Pix. Esse é o Pix? Tá. Agora a Vai, senhora então vai. lê. Tá. Já tá? Tem que ler aqui. Tá. Por que a senhora apertou nos botões? Só um pouquinho. A senhora tem que abrir a conta no seu, no seu Ah, tá celular. muito exigente essa guria. Cruzes? Dá, eu vou passar com a outra ali. Deixa eu cancelar aqui a nota que eu tinha. Tá muito, né? Intimidade, ele fica... Tá doido. Pode passar no Vou caixa passar da... com a outra ali. Pode passar lá no caixa da frente, então. Tá. Eu vou passar contigo. Posso? Pode. É muito chata, nojenta essa guria ali, me chama de amiga, nunca vi ela. Intimidada ontem que tirou. E ainda fica enchendo o saco ali passar o cartão. Eu não gosto dela. Vou passar contigo. É, que coisa, hein? Que situação. A gente vai fazer o seguinte, ó. Eu vou discorrer esse vídeo aqui junto com você. E a gente vai fazer o quê? Eu vou trazer aqui os pontos que eu enxerguei, tá? Eu anotei aqui os pontos aqui que eu vi, que eu achei interessante trazer para você. O primeiro ponto é o seguinte. No supermercado funciona da seguinte forma. No atendimento no geral, tá bom? A cada 100 pessoas, 90... vou botar aqui, né? Se você atende 100 pessoas por dia, eu até anotei aqui. Necessariamente, as 100 pessoas, elas não estão com problema com você. Os problemas que elas trazem são problemas externos. Não é pessoal. Ricardo, mas ninguém tem o direito de falar assim. Realmente não tem. Por isso que eu fiz a pergunta. O cliente tem sempre razão? Aí a gente vai responder no final para você isso aí, tá? Mas a cada 100 pessoas, se você atende 100 pessoas, você necessariamente, se dessas 100, 90 te trata mal, necessariamente o problema não é com você, o problema é com elas. Quando a gente traz uma situação dessas, por exemplo, aqui ela chega, a cliente, e ela dá, acho que é bom dia, minha amiga, né? Deixa eu colocar aqui de novo. E amiga, tudo bem? Minha amiga? Da onde, amiga? Da onde que eu te conheço? Ei, amiga, tudo bem? O que acontece? Isso é uma pronúncia de tratamento. Que mal tem?
Eu não quero ser seu inimigo. Então vou te chamar de amigo. Só que tem pessoas que não gostam disso. E tá tudo certo. Só que aí eu volto e falo uma coisa. O básico bem feito é o que resolve. Então, eu vou trazer aqui os princípios, tá? Princípio número 1. O problema não é com você. Tá? O problema não é com você. 90% das grosserias dos clientes não são contra o atendente. Elas trazem de casa, do trabalho, da vida dela. Então, isso fala muito mais sobre a pessoa do que sobre você em si. Ei, amiga, tudo bem? Não vou te chamar de meu inimigo. Ei, inimigo, tudo bem? Não faz sentido nenhum você chamar uma pessoa de inimigo. Só que existem pronomes de tratamento que a gente tem que levar em consideração porque é o normal. Bom dia, senhora. Bom dia, senhor. Bom dia, tudo bem? Infelizmente, a gente tem que ter cuidado com o que a gente fala. Tem algum dos meus livros, não sei se está aqui, todos esses livros aqui são meus, ó. São mais de 11 livros, se você quiser saber depois, manda um direct pra mim. Tem um livro que eu tenho chamado Atendimento Imediato, onde eu conto uma história desse livro que aconteceu comigo no varejo, que foi exatamente o seguinte. Em um dia, eu estava no caixa, nesse dia, e aí trabalhando ali, chegou uma cliente e começou a passar os produtos ali comigo. Era fralda, essas coisas, né, de criança, né? E aí, no final, a compra deu R$19,80, se eu não me engano. E tem muito tempo isso. R$19,80 fralda, né? Até espanta, né? Porque tem muito tempo mesmo. E aí, no final, ela me deu uma nota de R$20. Eu não tinha... Deu R$19,80, eu tinha que devolver para ela 20 centavos de troco. Eu não tinha os 20 centavos de troco. Nesse caso, no varejo, qual é a sacada? Você sempre arredonda para cima. Então, por exemplo, se eu teria que dar 20 centavos, eu daria 30 se eu tivesse, um exemplo. Ou daria 40, 50, enfim. Por isso que tem quebra de caixa, que é justamente para isso. Você sempre arredonda para cima o troco do cliente. Tá? Então, fica sacada. Só que como eu trabalhava em mercado de bairro, aconteceu que o seguinte, eu não tinha o troco. Então, o que a gente faz? A gente dá bala. E aí eu fiz a seguinte questão, né? Eu peguei lá, deu R$19,80, ela me deu R$20, eu tinha que devolver os 20 centavos. Só que como eu não tinha 20 centavos, o que eu fiz? Eu dei pra ela 2 balas, né? E aí, na hora que eu entreguei essa bala, eu falei assim, ó, que uma bala pra adoçar a sua boca. Essa mulher, na hora, ela falou assim, eu vou trazer aqui meu marido pra você falar a mesma coisa que você falou pra mim, só que pra ele. Eu já sou branco, né? Eu tô olhando pra cá porque tem um retorno aqui, aí eu me vejo. Mas eu já sou branco. Se eu já sou branco, eu fiquei mais branco ainda. E aí, tipo, eu tirei por menos e aquele negócio todo e tal. E aí eu, né, fiquei na minha assim e ela foi embora. Aí tinha um menino num pacote, empacotando as compras ali. Na hora que ele terminou de empacotar e entregou e a mulher foi embora, ele falou assim, Ricardo, você é maluco? Eu, que? Eu pagando de doido, né? Que nada, que foi? Tipo assim, não, tá tudo bem. Aí ele falou, cara, essa mulher é esposa de um traficante ali da ponta da rua. Se eu já era branco, eu fiquei mais branco ainda, né? Então, tanto é que eu pedi pra mudar de horário no dia, ver um outro horário durante a semana, enfim. Por quê? Porque eu fiquei com medo. Então a gente tem que tomar muito cuidado com o que a gente fala. Nesse vídeo eu vou trazer alguns pontos que foram erros da operadora e foram erros também do cliente. Só que se a gente for olhar, na maioria dos casos, quem cria o problema é o cliente. Se você for olhar, na maioria dos casos, quem cria o problema é o cliente. E aí volta a pergunta, né? O cliente tem sempre razão? Então a primeira coisa, né? Primeiro princípio, qual é? O problema não é com você. O problema não é com você. Se um cliente ele chega para você e já descarrega, destilando o ódio dele, a raiva dele, a insatisfação dele, isso não é um problema seu. Isso é um problema dele. E aí entra um ponto que a gente tem que ter muito, tá? Que é a inteligência emocional. Eu até entendo que quando você atende o público, você não atende aquela pessoa e aquele atendimento não vai ser igual para uma outra pessoa. Porque, por exemplo, aqui, deixa eu voltar aqui o vídeo, ó. Deixa eu adiantar aqui, ó. A gente percebe o semblante dela, o emocional dela fica abatido. O emocional dela aqui fica abatido, tipo assim, caramba, só porque eu chamei ela de amiga. Então, assim, se você for olhar, a cliente também ela não ajuda. Tá? Por quê? Eu, como cliente, eu posso talvez não gostar. Mas, necessariamente, não é porque eu não gostei que eu vou fazer um problema.
Mas aqui fica nítido que a cliente também ela trouxe dela um problema além do que era só com a operadora. Ela trouxe um problema da vida dela, da casa dela, enfim, talvez ela não estava realmente num bom dia. Então assim, seu papel não é absorver a emoção do seu cliente. Presta atenção, seu papel não é absorver a emoção do cliente. Seu papel é ser profissional. Porque a partir do momento em que me perdoe, senhora. Vamos continuar aqui então a processo de compra da senhora. Calou ali e continua. Só que o que acontece? Quando você se diminui também, o cliente ele pode achar que ele vai querer ficar acima. E ele vai querer ficar acima mesmo. Te massacrando. A única coisa que você tem que fazer é o quê? Ficar calado. Ricardo, então quer dizer que eu tenho que aceitar tudo que ele falar? Depende. Depende. Por quê? Porque ele pode começar a falar um monte de coisa. Que você é incompetente, que não sei o que e tal. Você não pode absorver isso. Porque quanto mais ele tá falando, pior é para ele. Porque a partir do momento em que ele começa a falar e você viu que aquilo ali que ele falou começou a te gerar um incômodo e você revidar, vai dar problema. Porque você vai acabar perdendo também a sua razão ali. Então, não personalize a grosseria. Não personalize a grosseria. Se você for prestar atenção no vídeo, tem um momento ali, ó. Que, ó, vou colocar aqui de novo. Amiga, tudo bem? Minha amiga. Da onde, amiga? Da onde que eu te conheço pra ser minha amiga? Sem educação. É pra me É passar, senhora o nome. é pra me passar esse cafezinho? Claro, sei o que dele é pra passar. É que a senhora não me deu. A senhora mas tava tu por aí. viu que tava ali? Ó, você viu como é que ela já fala? É porque você não me deu. Tipo assim, ela já tá tentando revidar, tipo assim, mas você também tá errada. Fica nítido aqui. Eu não tô falando que a operadora, ela tá errada, tá, gente? Não é só isso. A cliente é que ela foi mal educada. Isso é nítido. Isso é nítido. Eu não tenho nenhum o que questionar aqui. Só que o que acontece? Eu não posso devolver com a mesma grosseria. Ricardo, mas isso é impossível. E é mesmo, é difícil. Por quê? Porque você ali, eu tenho certeza que ali não é a primeira cliente que ela está atendendo. Só que pare e pensa comigo. Pro cliente, você é o primeiro atendimento. Você, quando está sendo atendido, para aquele atendente, você é o primeiro atendimento daquele atendente. Então, na cabeça do cliente, ele não sabe que você atendeu. Ele até sabe, tá? Mas eu digo assim, que ele não sabe, tipo assim, ele não registra isso. Que você atendeu 100 pessoas atrás dele. Que você atendeu 200 pessoas antes dele. Na cabeça do cliente, ele é a primeira pessoa que você está atendendo. Por mais que ele esteja numa fila ali, vendo que você está atendendo outras pessoas. Mas na cabeça dele, ele entende, é a minha vez agora. Então, assim, a gente percebe, eu não posso tratar com grosseria o meu cliente. Então, primeira coisa que a gente tem que entender, o problema não é com você. Segundo, a gente precisa se blindar do cliente em 3 passos. Quais são os 3 passos? Primeiro, controle de voz. Se o cliente ele aumenta o tom, eu diminuo o tom. Olha, você está errado, assim. Senhora, me perdoe, vamos resolver o seu problema. Um tom abaixo. Por quê? Porque quanto mais ela se exalta, mais ela perde a credibilidade. E as pessoas que estiverem ao redor, elas vão fazer o quê? Te apoiar. Porque a partir do momento em que você aumenta o tom também, você gera um negócio chamado conflito. Por quê? Você acaba entrando no campo emocional daquela pessoa e aí agora você entra numa briga. Pensa comigo, tudo é energia, tá? Foi feito um estudo em que pegaram um copo, colocaram com água e colocaram arroz dentro. Arroz. E aí pegaram um copo, colocou arroz e outro copo colocou arroz também com água. Desses 2 copos foram feitos o seguinte, um copo do arroz, as pessoas vinham e falavam bem assim, você é lindo, você é maravilhoso, eu te amo, você é muito importante. Começou só a soltar palavras de gratidão, de afeto, de carinho, etc. No outro copo com arroz, começou a falar bem assim, ó, você é ridículo, você é feio, você é uma pessoa... começou a denegrir o copo do arroz, que tinha um arroz ali, né? Resultado, em um determinado período de tempo, o copo que foi mal falado, o copo que foi falado palavras de carinho, de afirmação e afeto, ele não apodreceu tão rápido quanto o outro que foi falado palavras de
de desafeto, de raiva, de ódio, enfim. Ou seja, tudo é energia. A forma como as pessoas proferem as palavras na gente, a gente acaba absorvendo. Só que o que acontece? Tem coisas que eu tenho controle e tem coisas que eu não tenho controle. Por exemplo, se cair caiu um raio aqui agora. Isso eu não tenho controle. Eu não tenho controle disso. Se começar a chover agora, se dá, não sei. Acontecer alguma coisa. Eu não tenho controle nisso. Agora, por exemplo, se eu sei que tá chovendo e tem uma goteira, eu tenho controle em fazer o quê? Em tapar a goteira. Em colocar um balde para amenizar a goteira. Isso eu tenho controle. Do que a pessoa fala, você não tem controle. Mas do que você fala, você tem controle. Então, tem coisas que a gente não precisa. Então, primeiro passo, controle o tom de voz. Cliente irritou, ironizou, mantenha um tom abaixo. Por quê? Se eu elevo o meu tom ou se eu entro naquela mesma frequência, vai gerar conflito. Segundo passo, qual é? Postura neutra. Se a gente for olhar aqui o vídeo dela, ela, em um certo momento do vídeo, ela tem uma postura neutra. No começo, ela retruca. Tipo assim, a postura dela mostra um pouco de insatisfação. Mas depois, se a gente for olhar aqui no vídeo, ela mantém a postura. Show de bola isso aqui. Porque se eu entro na frequência do cliente e mostro uma postura igual a dele, eu estou entrando no mesmo campo dele. Então, por exemplo, coisas. Só uma coisa aqui que ela fez diferente, tá? Que eu percebi. Se você acha que não, coloca aqui para mim nos comentários. Por exemplo, o cliente tá ironizando, alguma coisa assim, você faz isso. Isso aqui pro cliente é uma desavença. Você faz isso, isso pro cliente é uma desavença. Se você faz isso, isso pro cliente é uma desavença. Por quê? Porque a sua postura, ela fala. E aí, quando acontece uma situação como essa, eu tenho que tomar cuidado para eu não entrar no campo do problema do cliente. Então, ó, cruzar os braços, fazer cara de ironia. Uma coisa que eu prestei atenção, se a gente for olhar no vídeo, ela faz cara de ironia. Ó a cara dela aqui, ó. Cara de ironia. Ó. Ela faz cara de ironia com a cliente. Percebe? Só que assim, é compreensível essa cara, por quê? Porque foi a reação que ela teve ali naquele momento. E no atendimento aí tem um ponto que é muito importante, que é o seguinte: a gente não está esperando como aquela pessoa vai nos tratar. A gente não está esperando. Porque primeiro no atendimento eu abordo e você devolve. Só que aquela pessoa, ela poderia, por exemplo, chegar para ela e falar assim: bom dia, senhora. E ela poderia falar bom dia só se for para você. Olha só, eu fiz uma abordagem padrão. Mas olha só como a pessoa me devolveu. Bom dia só se for para você. Então nisso aí eu não tenho controle. Só que eu tô errado? Não. Ué, eu dei um bom dia, senhora. Se o dia dela tá ruim, é um problema dela. E outra, eu tô te desejando um bom dia, não tô te desejando um mau dia. Quando ela fala assim, oi amiga, né? Que ela fala no começo. Amiga. Deixa eu voltar aqui pra gente ver de novo. Oi amiga, tudo bem? É amiga, da onde é amiga? Ei amiga, tudo bem? Abordagem padrão. Só que aí entra o ponto. Que intimidade você tem pra chamar outra pessoa de amiga? Porque tem pessoas que não gostam, né? Tem gente que fala assim, amiga. Pra mim, amigo é uma palavra muito forte. Amigo. Você é um amigo. Amigo é uma coisa muito forte. Só que eu não tenho problema nenhum de chamar uma pessoa de amigo, de querido. Aí a gente tem que tomar cuidado com o quê? Com os nomes que a gente chama. Por exemplo, tem um vídeo. Eu tinha um vídeo aqui que era o seguinte. A mulher chegava na padaria. Chegava não, né? O vídeo é assim. O vídeo é uma mulher quebrando uma padaria inteira no caixa, ali na frente do caixa. Por que ela quebrou a padaria? Quebrou ali e foi brigar com a atendente. Porque a atendente, na hora que eles... tinha um casal, que era essa mulher que estava brigando junto com o esposo dela. Ela estava acompanhando o esposo dela. E aí, naquele período ali que eles estavam juntos, acabou que, na hora que foi pagar, chegou no caixa, a operadora de caixa... O homem foi pagar, né? Ele tava com essa esposa dele que fez o barraco. Na hora que ele foi pagar, a operadora de caixa, ela falou assim, acho que era obrigado, meu amor. Olha só isso, o peso disso.
A mulher desse cara, ela se sentiu incomodada. E aí acabou que ela se sentiu ofendida com aquilo ali. Ué, meu amor, como assim? Que intimidade é essa? Tá falando do meu esposo desse jeito. E aí acabou que virou uma briga. E bagunçou e quebrou com tudo. Então assim, a gente tem que ter uma postura neutra. Tá? A gente tem que tomar cuidado com o que a gente fala. Então, segundo passo, postura neutra. Ó. Controle o seu tom de voz. Tenha uma postura neutra. Terceiro passo, foco no processo, não no sentimento. Se naquele momento eu vi que, por exemplo, ei amiga, tudo bem? Que intimidade você tem para me chamar de amiga? Me desculpa, senhora. Vamos aqui, eu vou continuar sua compra e me desculpa. Pronto, eu tô focando no processo. Se eu focar no sentimento, vai dar ruim. O cliente, ele vai falar assim, opa, ele entrou no meu campo emocional. Agora eu vou arrebentar com ele. Tanto é que a mulher lá no vídeo, te olhando aqui, ela vai massacrando, né? Tipo assim, que intimidade você tem pra chamar de amiga? Amiga. Então assim, quando eu foco no processo, vamos lá, vamos resolver o problema. Por exemplo, ó, vamos conferir o troco junto, vamos ver aqui o processo lá, vamos ver o preço na gôndola. Ó, se o preço tá errado, vamos lá olhar o preço, tá errado? Então, focar no processo. Porque se eu falar assim, não, tá certo. Não, eu sei que tá certo. Não vai resolver. Por quê? Porque se eu trabalho com um processo, eu trabalho com provas. E se eu trabalho com provas, fica mais fácil para eu poder clarificar para o cliente de que ele está errado necessariamente sem falar que ele está errado. Porque ninguém gosta de ser contestado. Uma das coisas que ninguém gosta de ser é de ser contestado. Por exemplo, você está numa roda de uma conversa e alguém fala assim, não, você está errado. Você fica chateado. A pessoa vai se sentir muito mal. Então, a gente tem que tomar cuidado, tá? Foca no processo, não na emoção. Vamos lá. Outra questão. Saudação obrigatória. A saudação, ela é obrigatória. Não é simplesmente eu pegar o produto e começar a passar. Olá, boa tarde, tudo bom? Neutro. Olá, bom dia, tudo bem? Neutro. Se a pessoa vai te receber, ou se ela vai devolver o bom dia, ou se ela não vai, isso é problema dela. Você, como atendente, você só está servindo. Entenda uma coisa. A função mais nobre que pode existir se chama atendimento. Por quê? Porque quando você atende uma pessoa, você está dispondo do seu tempo e você está dispondo de algo que é honroso. Por exemplo, esse vídeo é um atendimento. Eu estou te atendendo e entregando um conteúdo. Essa iluminação, a companhia de eletricidade, ela está me atendendo. Esse microfone, ele foi fabricado por alguém para atender uma demanda. Então, o atendimento, ele é uma das posturas mais nobres que pode existir. Então, quando eu atendo uma pessoa de maneira neutra, normal, sem denegrir, fica tudo mais simples. Mesmo que a pessoa ela venha com 10 pedras na mão, problema dela. Isso é problema dela, não é problema seu. Outra questão, movimentos claros e lentos. Se você faz, por exemplo, um movimento muito brusco, sei lá, o cliente te deu o produto, você pega e joga o produto, né? Joga ele, a pessoa vai achar isso como ironia, como uma afronta, como uma ofensa. Então tem que tomar cuidado. Você quer ver uma outra coisa? Às vezes é até sem maldade. Na hora que vai embalar, se você é uma operadora de caixa e fica ali no processo do atendimento, saber separar os produtos na hora. Saber como fazer isso. Então, assim, não colocar, por exemplo, frios com limpeza. Um exemplo, tá? Sei lá, uma vez eu tava num pacote, eu peguei um monte de biscoito creme cracker. 2 pacotes, assim, um monte, né? 2 pacotes. Botei e comecei a botar um monte de arroz, feijão, não sei o quê. Falei, não tá errado isso. Aí uma moça do pacote viu que tá errado, vai quebrar o biscoito, vai gerar um problema. Mas foi sem maldade. Eu não tinha treinamento para aquilo na hora. Mas olha só, uma situação simples pode gerar um problema. Então, assim, a gente tem que tomar cuidado com tudo isso. Por quê? Porque senão o cliente ele vai se sentir mal. Tá? E aí vai gerar problema também dentro da loja, né? Outro ponto, comunicação de confirmação. Porque quando eu estou fazendo uma pergunta,
eu estou esperando uma resposta e você está me respondendo e confirmando. Por exemplo, passei 12 garrafas aqui de alguma coisa. 12 garrafas, senhor, mais alguma coisa? Eu fiz uma pergunta e estou perguntando se realmente ele quer mais alguma coisa. Imagina só, passei aqui, não conferi, ou então, por exemplo, não conferi o troco com o cliente, entreguei. Ele pode alegar que está errado. Quantos golpes de troco não acontecem por causa disso? Quantos problemas acontecem por causa disso aí? Então, assim, eu preciso trabalhar com confirmação. Por exemplo, foram 12 itens, correto? Ó, o total ficou... Pode inserir o cartão? Ali, a moça, ela estava trabalhando de uma maneira com confirmação. Em muitos dos casos ali, a única coisa que eu vi que ela errou, na minha visão, foi o semblante de ironia dela, que ela ficou um pouco. Porém, é meio que aceitável devido ao que ela recebeu da cliente, porque ela não esperava aquilo. E aí entra o ponto, né? A gente tem que estar esperando como o cliente vai receber um atendimento nosso. Porque você controla o que você fala, igual eu falei, mas você não controla o que você recebe. Então, isso gera um problema. Outro ponto, frases proibidas. Tá? Tem algumas frases que a gente tem que tomar cuidado com o cliente. Eu lembro de uma vez que eu trabalhava em um help desk. Help desk, se você não sabe, é o lugar onde o pessoal liga para suporte técnico, né? Onde as pessoas estão com problema, ligam, faz um chamado, deixa chamado, a gente abre o chamado lá e fala, o caixa tá travando aqui, aí liga lá e tal. E aí, a gente usava um pouco do chat, né? Do help desk lá, do sistema de atendimento. Você que já ligou para suporte de sistema sabe disso aí, o que eu tô falando. E aí, em um dos chats, eu peguei o problema do cliente, entendi o que era e falei assim, calma aí. Olha só isso, calma aí. Só que eu olhei aqui, eu escrevi aquilo ali sem maldade nenhuma. Falei, calma aí. Só que foi sem maldade. O cliente respondeu, eu estou calmo. Eu senti que, a gente sente, tá? Eu senti que ele se sentiu ofendido por aquilo. O que eu fiz? Me desculpe. Só um instante que vamos resolver. Pronto. Por quê? Eu me redimi e falei que a gente ia resolver o problema. Então tem algumas frases que a gente tem que tomar cuidado com o cliente. Calma aí. Calma. Cara, o cliente fala, eu estou calmo. Só um instante, por favor. Vamos resolver o problema. Olha como é que muda o tom. É igual, por exemplo, eu falar assim, pitbull. Sei lá. Baleia. Cachorro fofinho. Muda. A frase, a palavra, ela muda. Então a gente tem que tomar cuidado com algumas frases. Ó, calma aí. Eu anotei aqui, né? Não é comigo. Você está errado. Você está errado é pesado, hein? O sistema que errou. Ó, só um instante que a gente vai olhar aqui que foi algum erro aqui. Interno nosso. Por quê? Se o preço está errado, por exemplo, foi um erro interno. Realmente, o cliente não tem nada a ver. Por exemplo, se o preço na gôndola está um valor de R$2 e lá no caixa está dando 5, foi um erro interno. Atualizou o preço e não atualizou a etiqueta. O que eu faço? Vou resolver o erro. Ó, foi um erro interno nosso aqui, vamos resolver. E aí, pelo Código de Defesa do Consumidor, vale o que está na prateleira, não o que está no sistema. Então você tem que passar o valor de R$2, dar um desconto, enfim. Quais são as frases recomendadas? Vamos conferir juntos. Já estou resolvendo. Já estamos resolvendo. Vamos resolver. Eu entendo, vamos verificar a informação. Só um minuto que eu vejo para o senhor qual foi a situação aqui para a gente resolver o problema. Então, assim, a gente tem que tomar cuidado e não utilizar algumas palavras, tá? Porque essas frases são proibidas e elas vão gerar estresse para o cliente. Aí aqui eu coloquei aqui como atender o cliente no hortifruti, na padaria e no corredor, né? Por exemplo, no FLV, você vai falar assim, ó, o senhor prefere mais verde ou maduro? Por quê? Porque eu personalizo, eu demonstro cuidado. Porque talvez o cliente, por exemplo, um exemplo, tá? Tomate. Eu tô ali separando alguma coisa para o cliente. Num delivery, por exemplo. O cliente pediu tomate. Cara, ele pediu tomate, mas ele não falou qual era. Na cabeça dele, ele até sabe qual tomate que ele gosta, o que ele quer. Porém, na sua, você vai pegar o que é melhor, o que a loja tem. Só que se eu perguntar para o cliente, fica mais fácil. Tá, ó, a gente tem tomate, esse aqui, manda uma foto, um exemplo, tá? Mas o senhor prefere o quê? Mais verde, maduro? Como é que o senhor gosta do tomate pequeno, grande? Por quê? Porque quando eu faço isso, eu demonstro cuidado.
Eu não estou me importando comigo, eu estou me importando com o cliente. No açougue, você quer que eu limpe um pouco mais, tire um pouco mais da gordura? Tá bom aqui desse jeito? Você quer para bife? É mais fino, é mais grosso? Eu tenho que ter esse cuidado. Por quê? Mostra a personalização. Tá? Na padaria, ó, saiu quentinho agora há pouco. O senhor prefere mais dourado? Né? Ó, tem esse pão aqui, tá fresquinho. Né? Ou seja sincero. Eu já fui em muitas padarias que eu perguntava, esse pão é de hoje? Nenhum atendente gosta disso, tá? Dessa piada que faz assim, de hoje, de hoje, de hoje. Nenhum atendente gosta dessa piada, né? Se você é atendente de padaria, você me fala isso, é isso mesmo. Por quê? Porque quando eu falo assim, ó, tem esse aqui mais dourado. Aí o cliente fala assim, esse pão é de hoje? Ó, esse pão é de manhã. Tem um gatilho que chama assim, ó, gatilho, como é que fala? Da sinceridade. Todo gatilho, ele é válido, desde que ele seja dito de maneira natural. Se o cliente faz uma pergunta para você e fala assim, essa empada aqui é de hoje? Ó, é assim, é de hoje, só que é de manhã, mas tá boa. Por quê? Eu respondi com ele, falei com ele que era de hoje e falei que tava boa. Ou seja, eu trouxe uma informação que é de verdade e falei o seguinte, ó, mas tá boa. Ou então podia falar, ó, essa empada é de ontem de noite. Por exemplo, tá no outro dia de manhã, né? Ó, ela foi feita ontem à noite, mas tá muito boa. Eu comi ela. Um exemplo, tá? Também você não vai falar que comeu, sendo que não comeu, né? Enfim. Então, é importante você trazer essa sinceridade para o cliente. Principalmente padaria, no setor de açougue é importante também, tá? Toda a parte dos perecíveis. Corredor. Viu que o cliente está procurando alguma coisa? Com licença, posso ajudar em algo? Né? Tá procurando algo? Encontrou o que estava procurando? Enfim, tá? Como é que a gente lida com cliente chato? Eu separei aqui 5 pontos. O cliente que reclama de tudo. Você vai usar frase de acolhimento. Por exemplo, obrigado por avisar, vamos verificar. Já resolvo para o senhor. Por quê? Porque eu trago ele para perto. Se o cliente está reclamando, ó, só um instante que a gente vai resolver aqui. Só um minuto. Guarda só um minutinho, por favor. Resolve o problema. Uma coisa é certa. O cliente ele só quer que resolva o problema dele. Só isso. Às vezes está um pico de tensão, um problema ali, uma tensão. O cliente ele só quer que resolva o problema. Só isso. Por quê? Por exemplo, você está em um mercado. Você fez ali a compra. Você foi para o caixa, a fila está enorme. O cliente ele só quer uma única coisa. Passar a compra e ir embora. Só isso. Só que se ele vê aquela caixa enorme, aquela compra, aquela fila grande, ele vai gerar um neurotransmissor chamado cortisol, né? E aí aquilo ali vai acabar gerando também serotonina. O nível de dopamina dele, que estava alto, começa a diminuir, porque a dopamina é no momento da compra, né? O prazer em que está comprando. Porém, na hora que ele paga, ele gera serotonina e cortisol e acaba que gera estresse para ele. Só que ali no caixa, quanto mais rápido for, melhor. Não quer dizer que se a fila estiver grande, ele não vai ter que esperar. Vai ter que esperar. Ele vai num banco, ele tem fila. Ele vai votar, tem fila. Ele vai numa farmácia, tem fila. Por que na sua loja ele não vai ter que esperar? Então, tem que esperar sim. Segundo, o que está certo, mas vem gritando. Esse perfil de cliente, né? Que ele está certo, mas está gritando. Entenda a situação, vamos conferir juntos, vamos resolver juntos. A gente vai resolver. Por quê? No final você vai falar, a gente vai resolver. Só espera um minuto, por favor. A gente vai resolver. Porque no final o cliente só quer que resolva o problema. Outro ponto, o terceiro, né? O que provoca o atendente, igual essa mulher aqui. Manter a postura profissional e não devolva a provocação. Só isso. Vamos resolver através do procedimento. Só um instante a gente vai resolver. Me desculpe, senhora. Vamos continuar a sua compra aqui. Registra os itens, tá? O que quer vantagem? Por exemplo, o preço da gôndola tá um, no sistema tá outro. Ó, o preço praticado é o da gôndola. Vamos conferir junto para aplicar o preço correto. Se viu que o preço está errado, ó, só um instante que a gente vai verificar qual é o preço e aí o que for realmente o menor, a senhora vai pagar. Ponto. Se, por exemplo, lá na gôndola tá dando R$ 3,99 e no sistema tá dando 5, vale o que tá na gôndola. Agora, vamos lá. Se na gôndola tá dando 5 e no sistema tá dando 2, aí o que acontece? Tem que pagar o que está na gôndola. Porém, a operadora não vai saber isso. Por quê? Ela vai registrar apenas o que está no sistema, o que está aparecendo para ela lá. E aí, se o cliente for usar de má fé, ele vai ficar quieto. Aí é um problema do cliente também, da consciência dele com ele. Tá? O que é agressivo verbal, igual essa mulher aqui do vídeo foi.
Senhor, vou lhe atender, mas preciso que mantenhamos o respeito. Podemos continuar? Só que aí a gente tem que tomar cuidado para não entrar no âmbito emocional da pessoa. Porque, ó, senhor, só um instante, a gente vai te atender, eu só preciso que o senhor mantenha o respeito. Ah, mas quem foi desrespeitoso foi o senhor. Então, tudo bem, me desculpe, vamos continuar aqui o procedimento? Eu sei que na hora a gente não fala exatamente assim, mas a gente precisa trazer um tom que seja parecido com isso, tá? E evitar palavras que, minha querida, meu amor, meu bem, evita isso, pelo amor de Deus, porque isso pode trazer problema, tá? Aí a gente tem a questão, né? Etiqueta atualizada na gôndola, a etiqueta menor é o que prevalece, né? Se estiver lá na gôndola, preço correto no sistema, se o PDV e o retaguarda não estiverem alinhados, vira caos. Conferência de validade, o cliente não quer comprar produto que está perto de vencer, a não ser que ele saiba que existe uma placa ali que está sabendo que aquele produto está perto de vencer. Atenção no pagamento, conferir o cartão. Olha o prejuízo que essa mulher causou. Prejuízo emocional, né, que eu digo. Pô, Pix QR Code. Quem é que não sabe que existe Pix QR Code? Apesar que tem gente que não sabe, mas, tipo assim, algo tão comum. Não é Pix, é Pix, tá, mas é cartão, qual é a forma de pagamento? Cartão, certo, crédito ou débito. Ah, é Pix, não tinha nada a ver. Aí a gente percebe que o cliente também, ele estava criando uma situação ali de problema, tá? E se der qualquer tipo de erro ou problema, você vê que o caldo está engrossando, como diz o ditado, chama alguém acima de você. Por quê? Quando você chama alguém que está acima de você, seja o gerente, o dono, um fiscal de caixa, um líder, um encarregado, você não pega o problema para si, você divide o problema. Porque você tem uma testemunha e automaticamente essa pessoa vai tentar resolver junto contigo o problema. Quem tem dois tem um, quem tem um não tem nenhum. Por exemplo, se eu tenho um problema, o cliente está aqui, o cliente está aqui. E tá aqui, você, como atendente. Batendo de frente com o cliente. Só um instante, eu vou chamar uma pessoa aqui. Pronto. 2. 2 é maior que 1. E automaticamente, 1 dá conforto emocional pro outro. Viu que, como diz aqui no Nordeste, né? Não sei se aí usa esse ditado. Ou aqui na Bahia, né? Não sei se é onde você fala também. Se o beré tá inchando, o bambu tá gemendo, faz o seguinte, chama uma outra pessoa. Só um instante, por favor. Ô, Ricardo, tá acontecendo a situação aqui, a cliente tá assim, desse jeito e tal. Eu queria que a gente pudesse resolver junto. Aí, o que o seu colega vai fazer? A senhora pode me explicar o que aconteceu? Pronto, ela vai desabafar, botar pra fora, beleza. Você vai ficar observando e vai resolver junto. Acabou. Porque se eu pegar a carga emocional todinha dela, ela vai vomitar, vai destilar todo o veneno pra mim, aquela carga emocional vai ficar pesada e eu sozinho talvez não vou conseguir dar conta. Então eu divido o peso. E aí eu volto e trago a seguinte pergunta. O cliente tem sempre razão? Sim ou não? O cliente só tem razão quando a sua empresa erra. Se a sua empresa ela não errou, ela não tem razão. Por exemplo, numa situação dessa, a operadora estava errada? Não. Ela não destratou o cliente, ela só chamou de meu amigo. Agora, se ela não tivesse nem dado bom dia, ou tivesse sido mais ríspida com a cliente, ela não foi ríspida. É um pronome de tratamento sem maldade. É perceptível. Qualquer juiz aqui iria olhar uma situação dessa e olhar sem maldade nenhuma. O cliente só tem razão quando o mercado erra, quando a empresa erra, quando a loja erra. Por exemplo, você tem lá 2 caixas. Um caixa está quebrado e o outro está funcionando. E a fila está enorme. Seu cliente tem razão, sim ou não? Com certeza tem, porque são 2 caixas, era para estar os 2 funcionando. Agora você tem 2 caixas, os 2 estão funcionando. O cliente tem razão e a fila está enorme? Não tem razão porque está funcionando. Tem que esperar, não tem jeito. Faz parte do processo. Então a gente tem que trazer esse ponto aqui, ok? Ó, se você gostou do nosso vídeo, se inscreve no canal, dê o seu joinha, dê o seu dedão, chaucê. Eu particularmente gostei muito desse vídeo que a gente fez agora. Se você gostou, coloca aqui nos comentários, manda para alguém, para um atendente, um amigo, enfim. Eu queria muito saber do seu feedback. Se você quiser saber mais sobre o Sistema Diamante, manda mensagem pra gente
link aqui abaixo, ou vai no meu Instagram, Ricardo_Chaucer, ou no Instagram da Diamante Sistemas, Diamante_Sistemas. Vem com a gente, segundas, quartas e sextas, a gente sempre tem um vídeo aqui bem legal, bem bacana pra você. E tamo junto, sistema, um abraço e até o nosso próximo vídeo. E te vejo talvez daqui a pouco. Valeu!